Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja os melhores momentos do seminário LGPD nos cartórios. Tudo isso e muito mais, hoje no Cartório Contemporâneo. O Conselho Nacional de Justiça realizou no dia 30 de março de 2023 o seminário A LGPD nos cartórios. O evento começou com o painel A LGPD e as atribuições da Corregedoria Nacional de Justiça, com moderação do ministro Sérgio Kukina e palestras da doutora Caroline Tauque e do doutor Fernando Antônio Tasso. Eu quero cumprimentar e saudar o nosso ministro Sérgio Kukina, do Superior Tribunal de Justiça, que abrilhanta esse importantíssimo evento com a sua presença. Queria cumprimentar o juiz Ricardo Fiorese, secretário especial de Programas Especiais, de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ, juízes e juízas. A LGPD tem como fundamentos previstos no artigo 2º, dentre outros, o respeito à privacidade e a inviolabilidade da intimidade, considerando como dado pessoal qualquer informação relacionada à pessoa natural, através da qual seja possível identificá-la, direta ou indiretamente. Especificamente em relação aos cartórios, a LGPD, em seu artigo 23, parágrafo 4º, estabelece que as serventias estão incluídas entre as pessoas jurídicas submetidas às normas por ela previstas, ao equiparar os serviços notariais e de registro aos órgãos públicos para fins de aplicação da lei, quando estiverem desenvolvendo sua atividade pública. Além disso, impôs aos cartórios a obrigação de manter bases de dados interoperacionais estruturadas, aptas a permitir o compartilhamento simplificado das informações com os órgãos públicos, uma disposição similar ao que já prevê a Lei de Acesso à Informação para Órgãos Públicos. Assim, a expressa inclusão dos cartórios entre os destinatários de uma norma fundada na privacidade, com imposição concomitante de deveres de transparência, a princípio suscitou inúmeras dúvidas quanto à extensão de suas aplicabilidades, principalmente em razão do aparente conflito entre os dois valores em questão. A princípio, a atividade cartorária guarda íntima relação com a promoção da transparência dos negócios jurídicos entre particulares e que guardam repercussão pública. É justamente a fé pública conferida pelos cartórios que permite promover a segurança jurídica sem a necessidade do aporte de seguros para garantir os negócios, diminuindo os custos de transação no Brasil. Tudo isso sempre esteve pautado pelo princípio da publicidade, reforçado pelo artigo 1º da Lei 8.935, de 94. Não obstante, o próprio artigo 1º da Lei 8.935, de 94 já expressa que os cartórios têm a função primordial de garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, a finalidade última do tratamento de dados pelas serventias e, portanto, o limite do tratamento de dados no exercício de suas funções públicas para fins da LGPD. Se ainda assim pudesse haver dúvidas quanto aos limites entre esses dois princípios, a aprovação do provimento CNJ número 134/2022 foi oportuna para sedimentar parâmetros interpretativos quanto à aplicação da LGPD aos cartórios, aniquilando, de um lado, qualquer dúvida que porventura restasse quanto à aplicabilidade da proteção de dados pessoais às suas atividades, e atribuindo, de outro, conteúdo concreto às normas da LGPD, em especial ao princípio da necessidade do tratamento de dados pessoais. A esse respeito, a referência a esse princípio é feita em mais de uma oportunidade. Em seu artigo 21, parágrafo único, por exemplo, a normativa do CNJ é explícita quanto à aplicação do princípio da necessidade, inclusive para a expedição de certidões. Nos artigos 31 e 33, por sua vez, o provimento estabelece a dispensa de alguns dados pessoais para a realização do ato notarial. Além disso, o provimento fixa normas sobre governança e obrigações para a adequação das serventias à proteção de dados, requerendo, inclusive, a avaliação da segurança das hipóteses de compartilhamento com terceiros. Nesse cenário, dois são os principais pontos de adequação das estruturas de governança e compliance dos cartórios em relação à proteção de dados pessoais. O primeiro se refere ao controle de fornecedores
principalmente aqueles responsáveis por suas estruturas de tecnologia e segurança da informação, bem como os sistemas de elaboração de etiquetas de atos cartorários, e ERP, que merecem especial atenção pelas serventias, pois representam o maior impacto de danos em caso de infração à lei. Além disso, é importante a criação de regras e protocolos internos que permitam aos escreventes realizar de maneira adequada o juízo de ponderação entre as obrigações de transparência e publicidade que atingem o acervo público e a proteção à privacidade. Assim, por exemplo, nos termos do provimento CNJ número 134/2022, é importante que o fornecimento de dados pessoais a outros órgãos públicos seja sempre feito com base na finalidade delimitada pelo solicitante, evitando-se o envio de bases de dados completas. Essa previsão delimitou o ponto de equilíbrio entre as obrigações de transparência e privacidade, eliminando a ambiguidade da LGPD. No que diz respeito à comprovação dos atos registrados perante a serventia, é certo que a emissão de certidões prescinde de justificativa ou motivação pelo solicitante. Não obstante, o fornecimento da cópia dos documentos arquivados e relacionados ao respectivo ato, por força das normas de proteção de dados pessoais, parece-nos restrito à hipótese de solicitação pelo titular, por seu representante legal ou por ordem judicial, em interpretação sistêmica dos artigos 28, 42 e 54 do provimento CNJ número 134/2022, ou mediante seu consentimento expresso e específico, conforme artigo 5º, inciso 12 da LGPD. O momento, portanto, é de adequação das serventias a um novo arcabouço normativo que caminha ao encontro de novas percepções e aspirações sociais, cada vez mais demandantes por responsabilidade ético-social dos negócios, preocupações de sustentabilidade ambiental e social e fomento ao equilíbrio entre a transparência efetiva e a proteção da privacidade. Senhoras e senhores, eu desejo a todos um excelente evento. Tenho a informação de que temos mais de 1.000 pessoas assistindo online, o que revela a importância e a relevância desse evento, que é extremamente atual e oportuno, e desejo a todos realmente que o evento seja muito proveitoso. Muito obrigado. Eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar o presidente dessa mesa, né, desembargador Mauro Menezes, conselheiro deste Conselho Nacional de Justiça, que conheci há poucos instantes, mas que, com sua tranquilidade e equilíbrio, né, me fez ver que o CNJ tem um grande integrante. Né? Cumprimento também aqui, vejo o colega, né, conselheiro Bandeira de Mello, com quem tive oportunidade de estar há poucos dias, né, num ambiente de congraçamento, também da mesma forma, festejado, integrante deste conselho, né, já esteve também no Conselho Nacional do Ministério Público, portanto, é versado, né, nas duas posições. Né. Quero também cumprimentar aqui, Dr. Ricardo Fiorese, juiz secretário, né, especial de Programas, Pesquisa e Gestão Estratégica do CNJ. Né. Cumprimento também aqui um dileto amigo, né, conterrâneo, lá no meu estado do Paraná, querido, Dr. Rogério Portugal Bacelar, que prestigia essa sessão. Ele é presidente da Confederação Nacional de Notários e Registradores, há décadas nessa estrada, lutando pela boa causa registral, a boa causa notarial. Sua sempre companheira de jornada, a doutora Fernanda, também nossos cumprimentos. Né? Cumprimento ainda a doutora Gisele Barros, presidente do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, né? Bem-vinda. Dr. Gustavo Fiscarelli, da mesma forma, presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. E, por fim, cumprimentar a todos os que farão uso da palavra, os palestrantes, e todos os que se encontram, né, neste auditório, e, por óbvio, a
tantos quantos, já foi dito aqui pelo nosso presidente, a tantos quantos nos acompanham, né, pelo canal do YouTube. Né? Todos muito bem-vindos. Muito bem. E, obviamente, também registro aqui, né, meus cumprimentos ao nosso estimado corregedor nacional, né, que não pôde, como dito pelo conselheiro Mauro, não pôde estar aqui por impedimento de agenda, ministro Salomão, né, um magistrado operoso, dinâmico e que, por certo, está contribuindo ricamente, né, para os trabalhos da Corregedoria Nacional. Também peço uma licença final aqui para cumprimentar minha dileta colega, né, juíza federal, doutora Daniela Madeiro, né, e uma alegria sempre revê-la, né. Muito bem. O nosso painel de abertura, né, tem por título a LGPD e as atribuições da Corregedoria Nacional de Justiça. Contamos com 2 expositores de escola, doutora Caroline Sommerson Tauck, que é juíza federal, juíza federal auxiliar na Corregedoria Nacional de Justiça, mestre em Direito Público pela UERJ, doutoranda pela USP, né, e visitante na Columbia Law School. Né. Vai ser enriquecedora a fala de Vossa Excelência. E, na sequência, fará também uso da palavra o Dr. Fernando Antônio Tasso, que é juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de São Paulo. O foco das exposições estará centrado no provimento, na análise do provimento 134/2022. Esse provimento, que é de agosto de 2022, provimento que tem por ementa, né, estabelece medidas a serem adotadas pelas serventias extrajudiciais em âmbito nacional para o processo de adequação à Lei Geral de Dados Pessoais. Esse é um tema, evidentemente, muito sensível, né, muito sensível e resultante, claro, né, da aparição da Lei 13.709, no ano de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, como também já referenciado pelo presidente da mesa, né, tem norma específica, né, impondo as suas diretrizes também ao campo das serventias extrajudiciais. É uma lei, portanto, absolutamente nova ainda, né, no nosso cenário, mas que tem movimentado, né, muitas frentes de trabalho. Eu recordo que já no CNJ, eu à frente da ouvidoria daquele tribunal, né, nós precisamos trabalhar, né, a questão da atuação da ouvidoria, harmonizá-la com os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Está aqui, né, o ouvidor do CNJ, né, conselheiro Bandeira de Mello, e que, por certo, terá também essa mesma preocupação. A nossa jurisprudência, aos poucos, né, vai se defrontando, né, com temas decorrentes da análise da aplicação da LGPD. Até recentemente, o STJ, eu não me lembro, por uma das turmas de direito privado, não recordo se foi a 3ª ou a 4ª, e produziu uma decisão envolvendo exatamente o cabimento de responsabilização por danos morais pelo mau uso, né, pelo manejo inadequado de dados. Então, a parte ingressou em juízo. O STJ compreendeu por sua turma, né, que não caberia, no caso concreto, a indenização buscada, porque não estaria em jogo, né, o mau uso, entre aspas, de dados ditos sensíveis. E eu vi que essa decisão repercutiu, causou uma certa polêmica, né, no ambiente doutrinário, enfim, e isso tudo é muito importante, porque estamos ainda dando os primeiros passos, né, no campo da jurisprudência. E acho que esse evento de hoje é uma grande oportunidade, né, para que os senhores notários, registradores, né, tenham referências adequadas
né, acerca dessa lei, sua imbricação com o provimento 134. Já falei muito, né? Estão todos ávidos por ouvir a doutora Caroline, que é quem tem, né, as informações efetivamente preciosas de que carecemos. Então, eu de logo passo a palavra à Sua Excelência e tenho aqui a amarga incumbência, né, de dizer que disporá do prazo de 15 minutos para a dor, né, no meu coração. Queria ouvi-la bem mais. Né? Tem a palavra a Vossa Excelência. Eu cumprimento todos os presentes na pessoa do ministro Sérgio Coquina e do desembargador e conselheiro Mauro Martins, aqui representando o ministro Salomão. Cumprimento todos os que estão online também, são mais de 2.000 pessoas no YouTube. Muito obrigada pela participação de todos online. Eu vou falar sobre o provimento 134, que é o provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, que foi editado ano passado, em agosto de 2022, e que estabelece várias regras de adequação das serventias extrajudiciais à LGPD. Como a gente sabe, a LGPD ela aplica-se aos cartórios. Vou falar cartórios de uma forma muito simples. Em vez de falar sempre serventias extrajudiciais ou cartórios, vou usar as duas palavras. Mas, como a gente sabe, a LGPD se aplica aos cartórios e vem esse provimento da Corregedoria estabelecendo diversas medidas mais específicas, regulamentando a LGPD no que se refere aos cartórios. Então, primeiro a gente precisa saber o que os cartórios têm a ver com esses dados pessoais, né? Quais são os dados pessoais que os cartórios lidam? Aqueles que a maioria dos nossos tribunais, por exemplo, lidam. Então, é o CPF das pessoas, a identidade, a matrícula do imóvel, a residência, a localização de GPS, a placa do carro. E a maioria desses dados não são dados sensíveis, não são aqueles dados que envolvem raça, etnia, religião, filiação ao sindicato, são dados pessoais comuns. E no tratamento desses dados pessoais, essas serventias extrajudiciais, elas tratam os dados pessoais, quer dizer, lidam com dados pessoais, tanto nas atividades registrais mesmo, ou notariais, que são aquelas dotadas de fé pública, então, quando elas emitem uma certidão, tem ali o tratamento de dados pessoais, mas também fora dessas atividades, quando elas estão praticando atividades administrativas, quando elas estão contratando um empregado, por exemplo, tem lá a CTPS do empregado, tem o atestado médico do empregado que tem os dados pessoais dele, inclusive dados pessoais sensíveis, dizendo qual é a doença que ele teve que se afastar, etc. Essas atividades, embora não sejam atividades cartorárias, ou seja, de serviços notariais e registrais, são atividades que envolvem dados pessoais, então também merece atenção pelos cartórios. Quando o cartório faz um contrato de nuvem, por exemplo, para que haja uma nuvem dos seus serviços, ou então quando ele contrata uma digitalização do acervo, todo o acervo do cartório vai ter que ser disponibilizado para uma empresa, um terceirizado. Aquele terceirizado vai estar com dados pessoais importantes ali em mãos. É também responsabilidade do cartório tomar conta dessas atividades. Então, são dois tipos de atividades que os cartórios têm, tanto as notariais e registrais quanto as administrativas típicas, que não são notariais e registrais, mas que esse provimento 134 também dá atenção. E quais são, então, as medidas que o provimento 134 estabelece para que os cartórios estejam adequados à LGPD? Eu vou destacar 2 pontos iniciais e depois algumas medidas. O nosso provimento, lá no artigo 4º e 5º, diz o que são os cartórios nessa história, ou seja, define os cartórios como agentes de tratamento. São eles que tratam esses dados pessoais. Os titulares das serventias, assim como eventuais interventores ou os interinos, né, que é uma situação bastante comum dos interinos, eles são chamados de controladores dos dados pessoais. O provimento diz que cabem a eles, então, tomar as decisões principais referentes a esses dados. E as outras pessoas que o cartório contrata, como, por exemplo, uma digitalização de acervo,
ou então um serviço de TI que preste algum apoio ao cartório. O provimento diz, nesses casos não são controladores, eles são operadores, ou seja, eles não tomam as principais decisões relacionadas aos dados pessoais, mas eles cumprem, atuam em nome e cumprindo ordens, determinações dos controladores, ou seja, dos titulares das serventias. Esses operadores também respondem em razão de eventual incidente naquele tratamento de dados pessoais. E é muito importante que o cartório saiba qual é a sua função ali, que ele é um controlador, portanto, as principais decisões são do titular da serventia, seja ele o titular mesmo, seja ele o interino, qualquer incidente que aconteça é responsabilidade do titular da serventia. Se for o caso, pode ser que a responsabilidade seja do operador, ou seja, desse terceiro, desse contratado que acaba lidando com atos pessoais. Então, é importante definir essas responsabilidades para fins de aplicação do provimento. E a corregedoria, esse provimento, manda também que cada cartório nomeie um encarregado, que é uma pessoa, essa inclusive seria a primeira medida de adequação do cartório, tem que ter um encarregado. Um encarregado é como se fosse um porta-voz, né? Ele não é considerado agente de tratamento, ele não trata dados pessoais, ele não coleta dados, ele não transfere dados, ele não compartilha dados, ele representa aquele titular da serventia para se comunicar com a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para se comunicar com o titular dos dados, se ele vier fazer algum requerimento. Ele é como se fosse efetivamente um porta-voz ali. Ele não responde se tiver algum incidente na sua serventia, não é o encarregado que vai responder, é o titular do cartório que vai responder, ou o interino. Então, não tem como a gente transferir essa responsabilidade para o encarregado e esse provimento também deixa isso bastante claro. E o segundo ponto que eu queria inicialmente destacar, além desses agentes de tratamento e do encarregado, é a ideia de cultura de proteção de dados. O provimento é claro, ele diz expressamente, lá no artigo 16, que a Corregedoria quer criar uma cultura de proteção de dados com relação às serventias extrajudiciais, que é a ideia da LGPD para todos os setores que lidam com dados. E ela diz, esse provimento diz especificamente, lá no artigo 16 também, da capacitação e do treinamento das pessoas que lidam com dados pessoais nas serventias. Então, tem que ter a capacitação e treinamento tanto dos titulares quanto de todos aqueles empregados que estão ali trabalhando com dados pessoais. O provimento ainda dá a dica, olha, as entidades de classe podem ajudar nisso, podem ajudar nesse treinamento. E esse treinamento é muito importante porque como o pessoal tem falado muito, né, ministro? A gente tem duas certezas na vida, uma é a morte e a outra é que vai ter um vazamento de dados em algum momento. Então, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e da mesma forma a Corregedoria, leva muito em conta as precauções que foram adotadas para que não ocorresse eventual incidente com o tratamento de dados. Pode ser que aconteça, porque tem coisas que são inevitáveis, mas se o cartório, assim como outros agentes de tratamento, demonstrarem que adotaram as medidas de precaução para que aquilo não ocorresse, certamente a punição vai ser mais adequada a todo esse cuidado que o cartório teve. Então, a capacitação e o treinamento demonstram um compromisso da serventia com a cultura de proteção de dados. Por isso que é muito importante e, com certeza, é levado em conta em caso de eventual incidente. Agora, tem que lembrar também, embora exista essa ideia de cultura de proteção de dados, que a LGPD não nasce num vácuo legislativo. Existem diversas outras leis, como a Lei de Acesso à Informação, como a Lei de Arquivos Públicos, que já estavam vigentes e que continuam vigentes e que têm que ser compatibilizadas com a LGPD. Então, o cartório tem que respeitar a LGPD da mesma forma como tem que respeitar a Lei de Acesso à Informação, que muitos titulares de dados pessoais, né, particulares, pessoas como nós, podem ser que, com base na Lei de Acesso à Informação, venham fazer algum tipo de requerimento ao cartório. É um requerimento legítimo, tanto que a Comissão de Direito Digital das Jornadas de Direito Civil, que teve no CJF, no Conselho da Justiça Federal, emitiu um enunciado, que é o enunciado 688, que diz que a LGPD não afasta a publicidade e o acesso à informação que estão previstos na LAI, na Lei de Acesso à Informação. Então, as duas leis continuam coexistindo. É necessário a gente só dosar como que vai ficar a aplicação delas. Então, esses são os dois pontos iniciais que eu queria falar, e vou agora falar, no meu tempo que resta,
as demais medidas que o provimento 134 da Corregedoria estabelece para que haja adequação dos cartórios à LGPD. Lembrando que, para todas essas medidas, é muito importante demonstrar que a precaução, ou seja, todo o cuidado que o cartório teve na adoção delas, porque isso vai impactar diretamente em caso de eventual sanção que venha a ocorrer, ou medidas de fiscalização, a adoção de medidas de precaução, do cuidado no cumprimento delas é muito importante. Uma primeira medida que o provimento estabelece, lá no artigo 19, é a necessidade de elaborar uma política interna de privacidade e proteção de dados e aquela política de navegação. Então, o site dos cartórios, quando você acessa, tem que ter a política interna de privacidade disponível, assim como aquela política de navegação, política dos cookies, né? A política do biscoitinho, dos cookies. Essas duas políticas têm que estar disponíveis no site para acesso nosso. Eu estou falando eu como usuária dos serviços dos cartórios, né? Tem que estar disponível lá. Nem todas as serventias estão com isso já disponível. E, além disso, tem que ter também, o artigo 18 do provimento deixa claro, tem que ter um canal de atendimento do titular de dados pessoais. Eu, por exemplo, se eu quero fazer algum tipo de requerimento relacionado a meus dados pessoais no cartório do Dr. Fiscarelli, eu preciso ter lá um canal de atendimento específico. Nem todos os cartórios têm isso. Tem que ter também o nome do encarregado. Quem é o encarregado por aquele cartório? Tem que estar também disponível no site. Então, essa é uma primeira medida, a elaboração dessas políticas. A segunda medida é o mapeamento de todos aqueles dados pessoais do cartório. Se a gente estivesse falando de dados físicos, é como se colocasse todos os papéis numa mesa, não é, ministro? E aí fosse dividindo. Esse aqui é nome, esse aqui é identidade, esse aqui é CPF, isso aqui eu lido com relação a certidões. Mapear efetivamente todos os dados, qual é o risco de acontecer algum tipo de incidente, risco alto, risco baixo. Esse tipo de mapeamento, alguns cartórios já estão fazendo e é essencial para a gente verificar qual o tipo de vulnerabilidade que alguns tratamentos de dados pessoais oferecem. Sem o mapeamento, não dá para saber se o cartório está vulnerável em algumas hipóteses ou não. E aí eu aproveito para citar a plataforma da ANOREG, se eu não me engano é a ANOREG+, não é? Que foi apresentada à Corregedoria pela doutora Fernanda, doutor Fabrício, doutor Adriano, ontem, muito interessante, que auxilia bastante os cartórios na elaboração, nesse mapeamento dos dados pessoais. Uma terceira medida de adequação que o provimento exige é definir a política de segurança da informação, que está lá no artigo 12. Essa política de segurança, na verdade, é fazer um plano de resposta a incidentes. Se acontecer um incidente em algum cartório, o que vai acontecer? Vai ligar para quem? Vai comunicar quem? Já tem que ter isso tudo pronto. É como se fosse um plano para apagar um incêndio antes do incêndio. Já tem que ter isso elaborado. E o artigo 13 do nosso provimento, da Corregedoria, deixa claro que qualquer comunicação de incidente tem que ser feita à Corregedoria Geral de Justiça, portanto, à Corregedoria Estadual, dos respectivos tribunais, no prazo de 48 horas. Então, é uma coisa rápida que, se não for feita, também pode gerar algum tipo de responsabilização em razão da violação de uma determinação do provimento. Além disso, essa política de segurança da informação que o nosso provimento exige, lá no artigo 23, ela deixa claro que uma preocupação com os bancos de dados e com os sistemas de integração que ocorrem, né, essas integrações entre sistemas e as hipóteses de compartilhamento de dados. E aí, o artigo 23 traz expressamente uma recomendação para que haja a descentralização das bases de dados, porque isso é uma medida que as pessoas especialistas em segurança da informação, como é a professora Patrícia Peck, que vai falar aqui mais tarde, né, em cibersegurança, vem recomendando descentralizar bases de dados e não centralizá-las, porque se acontecer algum problema naquela que está centralizada, o alcance vai ser muito pior do que se tivesse descentralizado, né? E aí o artigo 23 diz claramente isso, a necessidade de descentralizar as bases de dados. A gente tem hoje nos cartórios algumas hipóteses de centralização que merecem atenção e que precisam ser vistas com cuidado em razão do provimento. Por exemplo, o SIRC, o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, é uma base de dados centralizada, da mesma forma como as demais centrais cartorárias, e o ONR, né, o Operador Nacional do Serviço Eletrônico de Imóveis, ele é também uma base de dados centralizada e que, por isso, merece atenção.
Uma quarta medida que eu queria destacar também dentro do provimento de adequação, né, é a realização do relatório de impacto à proteção de dados, que o provimento exige que seja feito, mas não para todas as hipóteses, para as hipóteses que possam gerar riscos de incidentes. E é exatamente essa a ideia da LGPD. Os demais palestrantes das outras mesas vão deixar isso claro. O relatório de impacto não precisa ser feito em todas as hipóteses, quando houver riscos de incidente. E, por fim, a revisão dos contratos. Os cartórios têm diversos tipos de contratos com terceirizados. Esses terceirizados, como a gente viu, são operadores, então eles também são agentes de tratamento. Se acontecer algum incidente na mão desse terceirizado de dados que foram o cartório que transferiu para eles, pode haver algum tipo de responsabilidade solidária do titular do cartório com aquele terceirizado, que é o operador. Então, é muito importante que o titular do cartório, os cartórios em geral, revisem as cláusulas contratuais que eles fizeram com esses terceirizados para prever ali cláusulas de proteção de dados. O provimento exige essa revisão dessas cláusulas justamente para que possa estabelecer cláusulas de LGPD e verificar qual é a responsabilidade de cada agente. O que essa empresa de TI vai ser responsável se acontecer algum incidente, o que essa empresa de limpeza, se tiver algum acesso a eventuais dados pessoais, ou então uma empresa de segurança, cyber insurance, alguma coisa que o cartório tenha contratado, o que vai acontecer se tiver algum tipo de incidente. Nessas cláusulas contratuais tem que haver a definição dessas responsabilidades, e isso é uma preocupação também do provimento. Então, eu falei basicamente do que é o nosso provimento e das medidas de adequação, né, elaboração das políticas, fazer o mapeamento, eventual elaboração de relatório de impacto, preocupação com descentralização e revisão de contratos. Essas são algumas das medidas que o nosso provimento exige, dentre diversas outras. É um provimento que é longo, tem diversos artigos, mas que são, as que eu selecionei, são essenciais para iniciar, pelo menos, a adequação. A corregedoria exerce um papel de fiscalização e normatização, então, havendo descumprimento, claro que vai ter as consequências que estão adequadas, que vão ser proporcionais ao tipo de conduta que as serventias tomaram, lembrando que a precaução é muito importante e bastante valorada na aplicação da fiscalização. Com isso, eu encerro, então, dentro do meu tempo, ministro, e agradeço a atenção de todos. Obrigada. Mas a doutora Caroline, né, conseguiu, de forma cirúrgica, né, nos trazer aqui alguns pontos importantes do provimento, e eu prestando aqui atenção, né, achei importante quando disse da necessidade que haverá de se harmonizar a LGPD frente à LAI, a Lei de Acesso à Informação, que é lá de 2011, mais antiguinha, né, porque uma ou outra, de algum modo, radicam, né, no normativo constitucional, né? Então, tem sua base comum lá, então vai ser muito importante, né, esse trabalho equilibrado. E não pude deixar de absorver aqui, né, essa informação, para mim, muito preciosa, de que duas coisas na vida são certas: a morte e de que haverá, em algum momento, vazamento de dados, né? E isso me fez lembrar imediatamente, presidente Mauro, me fez lembrar de Einstein, né? O fantástico, o fabuloso Albert Einstein, né? Quando, numa de suas frases geniais, ele disse assim, ele diz que duas coisas são infinitas, né? O universo e a estupidez humana. Mas ele não tinha certeza quanto ao universo. Mas eu não tenho certeza ainda quanto ao universo. Enfim, mas agradeço, então, penso que eu faço em nome de todos que nos acompanham presencialmente e também pelo YouTube, né? De imediato, convido, e já está entre nós, né? Convidarei a que faça uso da palavra também o juiz, colega doutor Fernando Antônio Tasso. O doutor Fernando,
né, que está virtualmente nos acompanhando. O doutor Fernando é juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, titular da 15ª Vara Civil Central, atualmente designado como juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça. É doutorando em Direito Empresarial, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais. MBA em Gestão e Governança de Tecnologia da Informação. Coordenador de Direito Digital da Escola Paulista da Magistratura. Portanto, credenciais, né, que fazem com que o doutor Fernando, né, tenha seguramente domínio sobre o tema em questão. Eu ando assim um pouquinho, pessoalmente, muito preocupado, né, com esse avanço irrefreado, né, das tecnologias digitais, inteligência artificial. E hoje, de ontem para hoje, né, tivemos essa notícia interessantíssima, né, dos detentores desse campo de investimento, né, solicitando, por assim dizer, uma mora de 6 meses. Olha, parem, né, com as suas pesquisas, 6 meses, porque ninguém sabe onde vai dar, né, a inteligência artificial. Eu confesso que fiquei, de algum modo, feliz, né? Dizia o conselheiro Mauro, acho que o mundo tinha que parar por pelo menos 6 meses. A gente olhar em volta, prestar atenção, o que é que estamos fazendo, né, com o nosso clima, com o nosso ambiente, enfim, uma coisa é consequência da outra, né? Mas essa da inteligência artificial, essa notícia me impactou positivamente, né? Mas, enfim, eu quero de logo, então, passar a palavra ao Dr. Fernando Antônio Tasso, que é muito bem-vindo desde a sua São Paulo. A palavra de Vossa Excelência, Dr. Fernando. Eu gostaria de pedir, de partir, aliás, da função das corregedorias locais para abordar os principais desafios da atividade correcional nas inspeções e as soluções que estão em perspectiva. Então, apenas contextualizando, as corregedorias de justiça, pertencentes aos 27 tribunais de justiça e Distrito Federal, são responsáveis pela fiscalização das serventias extrajudiciais. Vou me valer também do permissivo da colega Caroline, aqui em cumprimento também, de chamá-los todos genericamente de cartórios. Então, a fiscalização dos cartórios em seus respectivos estados e no Distrito Federal. No sistema de governança correcional nacional, as corregedorias locais, elas desempenham uma função específica de proporcionar a capilaridade necessária à atuação da Corregedoria Nacional em âmbito de todo o limite geográfico de nosso país. Então, todas as corregedorias atuam de acordo e norteadas pelas metas nacionais e diretrizes estratégicas das corregedorias para 2023, para esse ano, que foi aprovada em maio de 2021 no 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário. E a diretriz estratégica número 3 ela é específica e consiste em regulamentar e promover a adequação dos serviços notariais de registro às disposições contidas na LGPD e supervisioná-las nesta seara, inclusive mediante a verificação nas inspeções ordinárias. Aqui está a tarefa das corregedorias locais e a missão institucional que desempenha nesse contexto. No dia 24 de agosto de 2022 foi baixado o provimento 134, cujo epíteto é estabelecendo medidas a serem adotadas pelas serventias extrajudiciais em âmbito nacional para o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Posteriormente, em reforço ao provimento, o ofício circular 25 de 15 de setembro do ano passado convocou as equipes correcionais de magistrados e servidores das corregedorias locais para uma sucessão de reuniões temáticas para capacitação e alinhamento para o desempenho dessa missão. Então, no plano de ações concretas das corregedorias locais, e aqui sumarizando, está a realização periódica de visitas correcionais presenciais nas serventias. Isso é feito por uma equipe de magistrados, assessores da Corregedoria Geral da Justiça, aqui em São Paulo em número de 5, e servidores especializados, aqui desempenhado em número de 4. E ao final se elabora uma ata. Essa ata de correção já possui um item
que contempla a observância das disposições da LGPD, segundo o provimento 134 e o provimento também de São Paulo, que também serviu de inspiração a 134. Portanto, em nossas atas de correição, nós concentramos a inspeção nas seguintes frentes, elas já muito bem detalhadas pela colega Caroline, aqui é o cumprimento pela clareza e objetividade da exposição, mas naturalmente, ao se fazer a inspeção in loco, se começa pelo mais simples, não é? Que é a verificação de se a serventia extrajudicial realizou o treinamento, aquilo que é previsto no capítulo 8 do provimento 134. Então, verifica-se a existência de um caderno, uma pasta, um classificador, com o registro e assinatura dos funcionários que efetivamente participaram desse treinamento. Normalmente é feito por uma empresa terceirizada, com certificado e assim por diante. A partir disso, se pode verificar a observância desse quesito de correção. A partir daí, passamos para as medidas de transparência e atendimento a direitos dos titulares. Como a colega Caroline já bem pontuou, isso é facilmente verificável nos portais eletrônicos, identificando se existe um e-mail, um chat ou um canal para a salvaguarda, para o pedido de salvaguarda de direitos do titular, usuário dos serviços extrajudiciais, e o atendimento dos direitos de titulares. Portanto, se verifica o portal e depois, digamos assim, do balcão para dentro, como que essa demanda é tratada, qual é o fluxo e qual é o produto final e a ciência que é dada ao titular que formula esse requerimento. Isso também é um item de correição. A nomeação de encarregado, como disse a colega Caroline, é talvez o primeiro, mais fácil, eu diria, item de início de adequação de uma serventia LGPD. Há normas específicas no provimento 134, isso foi muito debatido no grupo de trabalho do qual eu participei para a elaboração do provimento 134, se o encarregado poderia ser compartilhado, se poderia ser um serviço, se poderia ser provido por um escritório de advocacia e assim por diante. Então, o viés que se usou foi o mais amplo possível, porque a ideia é justamente, em reiteração à fala antecessora, de que o provimento ele visou a criar uma cultura de proteção de dados pessoais. Aonde? Aonde está a matriz mais nobre dos nossos dados pessoais, que é no sistema registrário e no sistema de notas e protestos. Aí vamos dificultando um pouco o trabalho da equipe correcional, entrando na parte da fiscalização dos contratos, que é aquilo que prevê o capítulo 4 do provimento 138. É ali que se verifica a efetiva adequação dos contratos com os contadores e com as empresas de TI. Exemplo, deve constar nos contratos a ciência dos contratados da política de privacidade, quanto, por exemplo, a preservação dos dados em obediência aos princípios de segurança e prevenção, que estão lá no artigo 6º da LGPD, e eventual descarte de dados em caso de cessação do vínculo contratual. Isso é fundamental haver, sob pena do quê? Do acúmulo indesejado e não mapeado de dados indevidamente em mão de particulares, contratados, como no caso. Então, isso é uma norma a ser observada e advém diretamente da LGPD. E aí, chegamos finalmente na parte mais difícil, que consiste na verificação da implementação de medidas de segurança, técnicas e administrativas. E sobre esse ponto, houve um intenso debate no grupo de trabalho. O que colocaríamos, o que não colocaríamos. Por quê? O que proporíamos, naturalmente. Por quê? Havia uma preocupação em não inviabilizar e não tornar extremamente difícil o cumprimento do provimento. Por quê? Se pretendemos criar uma cultura, devemos atentar a dois fatores, a facilidade e a escalabilidade, sob pena dessa iniciativa naufragar de início. Não é? E o artigo 12, que é o que trata dessas medidas, está no capítulo 7, é muito minudente quanto aos itens submetidos à inspeção. Então, apenas enunciando a existência de uma política de segurança da informação, medidas de segurança técnica e organizacionais, plano de respostas a incidentes, tudo isso, logicamente, em atendimento às normas internacionais de segurança da informação, as normas ISO da família 27000. A
aqui começa a complicar. A avaliação do sistema e banco de dados em que houver tratamento de dados pessoais. A avaliação da segurança de integração de sistemas. Então, veja, eu peço a todos que imaginem o magistrado e o servidor, cuja habilidade é a função correcional, se ver diante de questões técnicas desse jaez. Então, na prática, a verificação do cumprimento desses requisitos ainda hoje se baseia na mera declaração do delegatário. Se pressupõe a boa-fé e a absoluta transparência. No entanto, aqui existe o desafio técnico quanto à auditabilidade desses itens correcionados. Não é? Então, eu vou exemplificar em 4 frentes. Por exemplo, em relação aos relatórios de adequação e segurança de softwares e sistemas de cópias de segurança e recuperação de dados eletrônicos, backup, inclusive em nuvem. Se a nuvem é adequada, aderente, suficiente, qual é o sistema de backup e aonde ele se encontra. Pode parecer uma questão dotada de um tecnicismo inconveniente, porém, é algo que deve servir de anteparo justamente à segurança que se espera dos serviços registrais, não é? Ainda, sistema de microfilmagem ou gravação eletrônica de imagem para a formação de um arquivo de segurança, qual a periodicidade, ou seja, como é mantido o arquivo de segurança, se atende ao RDARC, não é? Sistema de gravação de livros, imagens, documentos em geral. E este daqui, que causou até uma certa surpresa quando, em uma das correções, que é justamente a verificação in loco do servidor de rede e de provisão de sistemas, que é aquela salinha, geralmente um ar-condicionado, em que fica o servidor, a máquina, que provê o serviço de sistema e de banco de dados para toda a serventia. Não é? Então, como verificar se essa sala tem condições adequadas quanto à segurança perimetral, controle de acesso? Então, essas questões foram submetidas ao gabinete da Corregedoria, o qual eu integro, com uma proposta de solução. E ela consistia na alocação de servidores da nossa Secretaria de Tecnologia da Informação em cada visita correcional para fazer a verificação técnica. Quando me deparei com o expediente, eu falei quais são os problemas e verifiquei que, pela escassez do corpo funcional técnico que nós temos em todos os tribunais, isso é uma dor comum a todos, não é? O custo para o deslocamento e a diversidade de conhecimentos técnicos exigidos, como infraestrutura, segurança da informação, sistema, nuvem, seria impossível formar uma equipe permanente com esse custo. Basta dizer que em São Paulo são 1.545 serventias, das 1.727 criadas por lei, estão espalhadas numa extensão territorial equivalente a 2 Inglaterras, juntas, não é? Que é o estado de São Paulo. Então, o custo e o fôlego necessário seria inviável. Então, a solução endereçada foi a seguinte, a realização de um estudo técnico, baseado nas dúvidas, e elaboração de um glossário técnico de quais seriam as evidências passíveis de apresentação pelo delegatário, permitindo aí uma auditabilidade imediata. Então, exemplifico. A conformidade da sala-cofre, onde está o servidor de rede e sistema. Haver um relatório com determinados requisitos feito por uma empresa terceirizada para ser exibido no momento da correção e assim por diante. Ou seja, se partir de uma solução técnica e auditável para se atender ao requisito de inspeção. Isso foi uma solução encontrada que é análoga àquela preceituada no artigo 51 da LGPD, que fala que a ANPD estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares de dados pessoais, mutatis mutandis, a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelas corregedorias locais. Então, desse modo, uma vez previamente cientificado de quais relatórios ou quais evidências seriam aceitas pela corregedoria como comprovação do cumprimento das disposições do provimento 134, estaria aqui superada a questão da auditabilidade. E o sucesso dessa abordagem, que ainda está em desenvolvimento e verificação, ela poderá eventualmente subsidiar à Corregedoria Nacional, fechando aí o ciclo da governança correcional, na expedição, aí sim, de uma norma uniformizadora a esse respeito, de modo a tornar ainda mais concreta a observância da Lei Geral de Proteção de Dados
pelas serventias extrajudiciais. Então, senhor ministro, prezado conselheiro, eu com isso encerro a minha fala, agradeço a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado. Nós agradecemos a doutor Fernando Tasso. Vossa Excelência também passa a se tornar alvo da minha inveja, né? Pela excelente gestão do tempo, né? E nos traz aquele olhar, né, também imprescindível, o olhar de quem está lá. Se eu pudesse usar aqui a metáfora do chão de fábrica, né, com a sua equipe correcional, enfim, e que vivencia e percebe os efetivos problemas, né, que existem e que poderão existir, né, no tocante à implementação do provimento 134. Então, o olhar prático é absolutamente imprescindível, né, para que o evento tenha essa abordagem sistêmica, né, o viés normativo, teórico, mas também a fala, né, a experiência de quem faz, que está atuando na origem, né? Muito obrigado por sua fala também enriquecedora. Eu, portanto, aqui, né, devo dizer que saio muito feliz, né, desse painel. Lamento para mim profundamente que não terei condições de continuar. Tentarei acionar o canal do YouTube, né, porque tenho um compromisso logo mais e não poderei permanecer. Mas felicito, portanto, aos expositores, doutora Caroline, doutor Fernando, que abrilhantaram esse painel, né? Agradeço mais uma vez a presença gentil aqui, presidindo a todos nós, né, do conselheiro Mauro Menezes, novamente ao conselheiro Bandeira, né? Agradeço aos colegas do cerimonial, na pessoa da Karine, né, muito gentil. Por igual também gostaria de agradecer a nossa colega, né, que está ali cuidando, né, das libras, né? Parabéns sempre. E quero finalizar, né, agradecendo, né, a gentileza do convite que me foi dirigido, e falamos pessoalmente, culpa da doutora Daniela Madeira, né, que fez o contato, e eu fiquei muito feliz por isso. Estamos já numa segunda vez participando de discussões, né, acerca do interesse notarial, interesse dos registradores. Portanto, muito obrigado a todos, uma ótima continuidade de evento, tenham um ótimo dia e ótimo final de semana, feliz Páscoa desde já para cada um de vocês, né? E se me chamarem para falar por alguma circunstância, né, provejam a mesa de muitos despertadores, né? E 15 minutos eu terei severas dificuldades. Muito obrigado. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pode ver o programa completo, temos uma reprise segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!